E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia, conhecida como a igreja, né, que não tem falhas, que está ali realmente como um candeeiro, que não tem nenhuma repreensão do Senhor, apenas instruções e elogios. Essa cidade estava situada num vale, numa estrada importante, derivou seu nome de Átala, segundo 159-138 a.C., cuja lealdade a seu irmão Eumenes conquistou-lhe o epíteto de irmão amante. Foi fundada com a intenção de ser um centro de difusão da língua e costumes gregos na Lídia e na Frígia, e assim, desde o princípio, foi uma cidade missionária e muito bem sucedida no seu propósito. A essa igreja, Cristo refere-se a si mesmo, sua autodesignação, como aquele que é santo e verdadeiro. A pretensão dos falsos ou não autênticos, isto é, descrentes, judeus, não agrada a ele. Cristo somente tem a chave de Davi, isto é, o mais alto poder e autoridade sobre o reino de Deus. Então ele fala para a igreja, ele é o santo e verdadeiro, e ele tem a chave de Davi. Você vai achar isso escrito lá em Isaías 22, né? Colocarei sobre o seu ombro a chave de Davi, a chave da casa de Davi. Então você corrobora com isso, né? Em Mateus 16, 19, né? Que ele tem a chave, né? Que ele tem esse domínio, né? O reino. Mateus 28, 18, que ele fala, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Apocalipse 5, que ele toma o rolo que está à direita de quem está no trono, né? Com 7 selos, sei lá, do livro com 7 selos e desata os selos e tal. Ou seja, ele tem o controle da história. Cristo sabe que, embora a sua igreja tenha pouco poder, por ser pequena em número e em riqueza, tem permanecido leal ao Evangelho e não negou o nome do seu Senhor. Então, aqui a igreja de Filadélfia é aquela igreja que, embora não haja recursos financeiros, há uma membresia numericamente pequena, mas é leal, é fiel, é fidedigna, é zelosa, é devotada, é realmente uma igreja que brilha como um candeeiro, como deve ser. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então Deus coloca uma porta aberta, uma igreja vigorosa, uma igreja que tem realmente os pressupostos de uma igreja que vai realmente militante no sentido de fazer aquilo que deve ser feito para aquele que os escolheu e chamou para aquela finalidade como o propósito, eles vão fazendo. Né? Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta aberta significa, primeiro, uma oportunidade maravilhosa para pregar o Evangelho. E segundo, a operação da graça de Deus criando ouvidos. Eu gostei dessa parte do autor aqui. Criando ouvidos para ouvir, ansiosos para recebê-lo. Né? Se você observar, segundo Coríntios 2,12, lá em Trode, o Senhor operou assim. Lá em Atos 14, 27, Deus abriu os ouvidos aos gentios. Né? Você vai ver várias situações, né? Lá em Colossenses 4,3, orando para que a porta se abra, pedindo, vamos orar para que a porta se abra, e é Deus que vai abrindo, vai criando. Assim como fez com a Lídia, né? Aquela irmã vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, né? Que foi salva pelo Senhor lá em Atos 16, que Deus lhe abriu, né? Como lá em Atos 11, 48, enfim, é o Senhor que abre para o entendimento do Evangelho. Entendeu? Então, a igreja de Filadélfia, ainda que pequena aos olhos humanos, era grande aos olhos do Senhor. Enfrentando o escárnio e as acusações dos judeus, ela guardou a palavra da perseverança de Cristo, o que provavelmente significa o evangelho da cruz, na qual a perseverança do Senhor ficou patente. Veja bem, você vê uma igreja hoje pregando sobre a cruz, o pastor ali se esmerando a falar a palavra Bíblia, somente a palavra de Deus, sem invencionice, sem mistura, sem rosa ungida, sem sal grosso, sem essas bobageiras que estão inventando aí. O culto é simples, irmão. O culto bíblico é simples. Os elementos são simples, o culto bíblico é simples. Então uma igreja olha assim, mas é só isso?
Aí louvou, cantou, prestou ali adoração ao Senhor, orou com os irmãos, orou pelas pessoas e pregou a palavra e só isso? É isso. Louvor, adoração, pregação, né, as contribuições que fazem parte também para o auxílio dos santos e assim por diante, para as missões e a exposição fidedigna das Escrituras. Se o seu pastor nessa igreja não está como um anjo, né, como uma estrela, não está brilhando com a luz do Evangelho, alguma coisa não vai bem nessa igreja. Se não há pregação sobre a cruz, sobre o sangue, sobre a volta gloriosa de Jesus Cristo, só fala em dinheiro, em prosperidade, em bens terrenos, em vitória financeira, né? Pode ver aí, hoje é dia 14, né? Então, portanto, há 2 dias fecharam-se os 12 dias proféticos para 12 meses de bênção. Muita igreja faz essa bobagem aí, né? Só que no passado falhou, né? Ano retrasado também, Covid, Escambau A4. Então tome cuidado com isso. Sua igreja tem esse negócio? Essa congregação tem esses negócios? Chega no pastor e fala, irmão, o senhor tem que brilhar como uma estrela aqui, refletida a luz de Cristo. Porque a mensagem da cruz não está sendo pregada, a mensagem do evangelho não está sendo pregada, a mensagem da volta do Senhor não está sendo pregada, não se fala contra o pecado, não se fala sobre o pecado, não se instrui a igreja a viver uma vida devotada a Cristo, a união com Cristo. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui nessa congregação? E, enfim, não dando certo, e no final das contas, então você vai deixar a congregação, vai congregar em outro lugar que assim vá. Né? Não vai ser um desigrejado, mas está congregando. Né? Foge dela, povo meu, né? Então, o evangelho da cruz nessas igrejas são pregados, né? E a perseverança do Senhor fica patente. Ela já recebeu em juízo a coroa da vitória e agora é instada a conservá-la. Note como a proteção divina também eu te guardarei, o empenho humano, conserva o que tens. Ou seja, vai lado a lado, né? A soberania divina e a responsabilidade humana. Olha, conserva o que tens, você vai conservar o que tens, mas Deus vai dar força para conservar, né? E dar-te a coroa da vida, etc. Então, uma quádrupla recompensa gloriosa é prometida a essa igreja que exibe de maneira tão adequada ao que significa ser um candeeiro. Primeiro, enfrentando os acusadores e escarnecedores judeus, ela não apenas prevaleceu como Esmirna, mas conquistará a vitória que o vencedor participará por meio da sua conversão. Segundo, ela está guardada, segura, através da hora da tribulação, né? Você pode conferir isso aí em Mateus 13, 20, né? Que fala assim sobre se aqueles dias não fosse abreviado, nem os eleitos suportariam e tal, né? Então, terceiro, ao vencedor serão pilares no templo de Deus. Um pilar é algo permanente. Eles obtêm aquilo que Davi desejou, né? No Salmo 27, versículo 4. Davi fala assim, que tem desejo de estar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a formosura do Senhor no seu templo e ficar ali, etc e tal. Nenhum terremoto as encherá de medo ou os levará para fora da cidade celestial. Eles habitarão nela. Finalmente, Cristo escreverá sobre o vencedor o nome do seu Deus, o nome da cidade do seu Deus, a nova Jerusalém e o seu próprio nome. Em todas as palavras, ao vencedor será dada a segurança de que pertence a Deus e a nova Jerusalém e a Cristo, e de que participará eternamente de todas as bênçãos desses três, ou seja, do nome de Deus, ou de Deus, na cidade do celestial, a nova Jerusalém e o próprio nome de Cristo. Ou seja, uma igreja operosa, ela tem os pressupostos que Cristo preconiza nas Escrituras. Anuncia, prega, ensina. Proclama, ensina. E o proclamar aqui, irmão, como muitos têm feito por aí, não é um proclamar, é um falar blá blá blá, né? E você vai vendo, observando igrejas inteiras tomadas desta mistura, dessa miscelânea de elementos esotéricos, feitiçaria. Não é feitiçaria, não é um negócio estranho. Você chega numa congregação e está lá. Eu tenho visto umas campanhas nesse começo agora, não sei o que, lá do extraordinário de Deus. Você pega um texto e faz. Poxa, mas Deus não faz extraordinárias coisas? Faz. Mas aquilo atrai, não pelo causa da cruz, atrai porque a pessoa quer ali algo que é prometido de um benefício físico, material, financeiro, sabe? 7 noites para a conquista da vitória. Então essas coisas, irmão, foge disso. Congrega uma igreja humilde, simples, pequena, que seja.
né? Não estou dizendo que a igreja, porque ela cresceu e é grande, ela não tem compromisso com Deus, mas ela vai crescer à medida que ela vai pregando, vai avançando e vai pregando. O problema é que muitas igrejas, depois que cresceram, tomaram um rumo aí, ficaram suntuosas, pomposas e acabam, não é regra, não é generalizando. Porém, você vê pessoas que eram sinceras e fiéis e tementes ao Senhor, à medida que até pastores, pregador pessoal mesmo, ele ficou famoso, cresceu, pronto. Já não é mais aquela firmeza, não tem mais aquela humildade, né? Vocês podem até nos acusar, nós que somos assim bíblicos e que buscamos, perdão, bati aqui, aquela questão bíblica e tudo mais, viver uma vida bíblica, taxados muitas vezes de pessoas arrogantes, de pessoas assim, poxa, só vocês sabem, vocês são os donos da verdade, só vocês conhecem. Pode chamar de arrogante, pode chamar até de soberbo, porque acha que só a gente sabe. Não é isso, mano. A gente está nem mudado buscando viver para Deus. Ah, mas só você conhece? Não, irmão. Tem muita gente que fala a mesma língua aqui, bíblica. Pode chamar até de olhar altivo e de olhar de superioridade, porém, não vão poder chamar-nos de hereges. Nós preconizamos a Escritura, a palavra. A igreja de Filadélfia recebeu elogios, somente elogios, sabe? E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, ou seja, coluna permanente, não sai. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém, né? E que desce do céu, tá? Isso aqui eu vou falar em outro vídeo. Então, presta bem atenção. Uma igreja que prega o evangelho, embora pequena, embora tendo pouca força, embora não tendo recursos financeiros muitas vezes para fazer, mas ela mantém-se fiel às escrituras. Essa é uma igreja verdadeira, genuína, que agrada o Senhor. Não adianta ter pompa, ter tudo que você possa imaginar, mas está toda misturada com o mundanismo. Que sejamos uma igreja fiel, brilhando como luz para a glória de Deus, como a igreja de Filadélfia. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.